Anexo 18, Rogério Santos de Araújo. 13 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Marília, São Paulo. Presentes procuradores da República, Diego Fajardo Maranhão de Souza e Manuel de Souza Mendes Júnior. Compareceu o senhor Rogério Santos de Araújo, CPF 159-96-52791. Devidamente acompanhado por seus advogados Helene Ângelo, OAB São Paulo 130-664, e Tuane Sacuti Pistiotano, OAB São Paulo 314-898, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de qualquer instrumento de gravação, registro de áudio ouvido próprio, declara não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo ao ditado da Lei 12.850 de 2013, notadamente quando dispostos os artigos 4 a 7, pergunta o senhor Rogério Santos de Araújo. As advogadas presentes são suas defensoras legalmente nomeadas para assistir neste ato? Sim. O senhor renunciou ao direito ao silêncio, afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais dos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente estar ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração criminal dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 18, tema Gustavo Soares, pretende responder as questões formuladas? Sim. Ok. Então, o senhor narra aqui alguns fatos atinentes a Gustavo Soares, irmão de Fernando Soares. Então, eu queria que o senhor descrevesse assim, a cadeia de acontecimentos e que elas são relevantes na colaboração. O Gustavo Soares é irmão do Fernando Soares. Fernando Soares tem um apelido de Fernando Baiano. E por volta lá, entre março e novembro, Fernando... De que ano? De 2014. O Fernando Soares me procurou, alegando que tinha intermediado uma série de informações referentes a uma refinaria em Angola, para Sonangol, refinaria de Lobito. Sonangol é o quê? Sonangol é a companhia de petróleo angolana. Tem participação brasileira ou não? Não. Mas a Sonangol ela tinha um contrato de consultoria com a César Tavares Consultores. Que a César Tavares Consultores tem o nome do César, porque o César Tavares é um dos sócios, mas contava também com o Luiz Carlos Moreira e outros ex-Petrobras. César Tavares é ex-Petrobras? Ex-Petrobras. E Luiz Carlos Moreira? Também ex-Petrobras. Que área que eles eram, o senhor lembra? Eles tinham o César mais financeiro, mas tinha experiência em refino, abastecimento. E o Moreira também. Tá. E aí eles saem e abrem uma consultoria? Eles abrem uma consultoria. Os dois são sócios dessa consultoria? Os dois, eu acredito que o César com certeza. Deve ter o nome dele. Deve ter o nome dele. Não sei a participação que o Luiz Carlos Moreira. Mas de alguma forma eles trabalhavam juntos? Eles trabalhavam juntos. Ok. Qual a relação deles com a Sonangol? A Sonangol é o seguinte, a Sonangol, eles realmente criaram um grupo de trabalho lá, para dar consultoria a Sonangol, porque a Sonangol não tinha um quadro técnico adequado lá. Então eles ressentiam muito de um apoio de técnico para implementação lá da refinaria. E eles contrataram esse grupo porque o Moreira, Luiz Carlos Moreira, tinha uma aproximação muito grande, gozava de muito prestígio com uma diretora da Sonangol chamada Anabela. Na época ela tinha muito... Ela é brasileira ou angolana? Não, angolana. Enfim, o Fernando também tinha uma penetração muito grande lá com o César, com o Moreira. E ele fez um trabalho de acompanhamento e recebimento de informações privilegiadas da fase inicial desse processo todo. Qual seria? A estrada de acesso e a terraplanagem. E passava e entregava isso para o Fernando Reis, e o Fernando Reis mandava lá para dirigir-se. Fernando Reis é o líder empresarial da Odebrecht Ambiental. Tá. É o cargo máximo da Odebrecht Ambiental. É.
E o Fernando Reis, O que ambiental tinha a ver com esse assunto de refinaria? é boa pergunta. Ele tinha interesse, o Fernando Reis, em viabilizar uma central de utilidades na refinaria de Lobito, tipo a central de utilidade do Comperj. Então, utilidade é o quê? Descarte? Não, Tratamento central de resíduo, utilidade é o o seguinte, é uma unidade onde se produz vapor, água desmineralizada, enfim, todas as utilidades que um grande complexo vai consumir. vai consumir. Isso aí seria papel da área ambiental da Odebrecht. Porque aí seria Tratamento de água, essas coisas. tratamento de água, exatamente. Então, ele queria pegar esse módulo dessa refinaria. Mas aí estava ajudando o pessoal de Angola, via a Célia Tavares, que tinha as informações relevantes, ele recebia do Fernando e mandava lá para o nosso pessoal de Angola, que estava cuidando de apresentar esse preço para a refinaria de Angola. Então, vamos só para organizar as coisas. Então, a Sonangol, a petrolífera de Angola, Isso. via Anabela, Isso. estabelece contato com César Tavares. Eles fazem lá um contrato de consultoria. De consultoria para elaborar um projeto de parte de uma refinaria. Não de parte, eu não sei direito o escopo que eles tinham com a Sonangol, mas eles apoiavam a Sonangol na parte técnica toda de que se referia ao projeto da refinaria. A refinaria de Lobito. Aí o César Tavares repassava informações privilegiadas para o Fernando Reis, que era o líder empresarial do o César Tavares passava para o Fernando Soares. E aí que entra o Fernando Soares na história. Que passava por o Fernando Reis. Por Fernando Reis. Por que precisava do Fernando Soares no meio do caminho? Porque o Fernando Reis ele foi direto com essa descentralização da Odebrecht. O Fernando Soares falou com o Fernando Reis que tinha um bom acesso lá e tal, com o pessoal da consultoria. O Fernando Reis, como tinha interesse em criar uma central de utilidade, passou a... O Fernando Soares atuou como facilitador. Isso aí. Tá, porque o César Tavares não tinha um canal direto com o Fernando Reis. Não tinha. Então fez essa triangulação via... Fez essa triangulação, exatamente. Você alguma vez conversou sobre isso com o Fernando Reis? Não, eu não conversei. Então como que você sabe disso tudo? Porque o Fernando Soares me procurou. Então, a primeira vez que o senhor toma conhecimento dessa história é via Fernando Soares? Porque quem me apresentou o Fernando Soares foi o Fernando Reis, uma vez lá no escritório. Depois ele veio e me procurou, dizendo que fez um trabalho todo de acompanhamento, mandava as informações, enfim, me contou toda a história. Mas por que ele foi pedido para você? Quem? O Fernando Soares. Não, veja o seguinte, como eu era uma pessoa que conhecia bem o trabalho de refinaria, eu acho que ele veio para mim. Ele não veio pedir dinheiro a mim, o Fernando Soares. Quem veio foi o Gustavo, irmão dele. O Fernando foi preso. Mas o que o Fernando vai falar o quê com você? Não, o Fernando me conhecia. Fernando Soares. O Gustavo. Não. O que o Fernando Soares vai falar com você enquanto ele não estava preso? Na primeira reunião que vocês tiveram? Não, aí que ele me falou que estava fazendo acompanhamento do projeto da refinaria, dando informações privilegiada lá para o Fernando Reis, me contou uma história lá, eu escutei e tal. Porque ele foi me apresentar e sabia, porque eu também conhecia o César lá da Petrobras e tudo, então ele foi fazer lá contar lá a história dele, e ter como... O jeito que entrou, saiu. E contar uma história, boa tarde, foi embora. Não pediu nada. Não pediu nada. A mim nada. Acontece o seguinte, aí ele foi preso. Aí eu estava lá no escritório, o Gustavo veio me procurar, dizendo que estavam com as contas todas bloqueadas. Gustavo só é irmão dele. Tá. Que estavam com as contas todas bloqueadas, que eles tinham que receber o dinheiro que o Fernando tinha acertado com o Fernando Reis, que era 550 mil. De novo, por que o Gustavo Soares procurou o senhor e não o Fernando Reis? Ele veio me procurar porque ele sabia que eu tinha informações assim, mais detalhadas de como o Fernando Reis Soares
me contou uma história, e eles sabiam que eu tinha grande experiência, conhecia refinaria, essas coisas. Ele achou que podia explicar para mim o que o irmão dele produziu de informação privilegiada e eu ser um defensor para pagar esse... Rogério, a história, ok, mas você não se encaixa nessa história. Não, eu só me encaixo como uma pessoa que chegou do Fernando Reis e falou: Fernando, eu fui procurado pelo Gustavo. O Gustavo... 550 mil. Não, ele disse que você combinou 550 mil. Eu acho que as informações que eles obtiveram lá de alguma forma ajudou a empresa a ganhar lá o acesso e a terraplanagem. Eu acho que os caras estão com a conta bloqueada. Eu acho que você devia pagar isso. E o que o Fernando falou? O Fernando falou assim: não, ele tinha combinado? Tinha, eu falei: eu estou de acordo. Então, ele falou: não, eu já paguei isso. Você acha que... Eu falei: eu acho que devo. Pronto. Aí Você disse que achava que devia, né? Eu achava que, já que combinou, eu achava que o serviço que eles tinham feito, apesar... O Fernando Reis confirmou que havia combinado? Confirmou. E o Fernando Reis foi procurado pelo Gustavo Soares antes de... Depois ele conversou com o Gustavo e receberam o dinheiro. Ele que programou tudo por lá. O Gustavo Soares procurou primeiro você ou procurou a mim. O Fernando. Então é isso que não fica claro. O que você fazia nessa história? Não, não era nem para. Não era, mas eu servi, como eu era... Aquele negócio seguinte na Odebrecht, eu ia no mercado, eu era tido assim como um especialista de refinaria. Não é isso. Especialista de refinaria, dessas coisas, eu entendia, eu podia ser um... Aí ele, como ele se sentiu descalçado para receber, ele falou: vou lá no Rogério, que meu irmão contou a história toda para ele, ele conhece as características em termos gerais, ele pode ser um defensor disso. Rogério, você foi defender sei lá, não vou nem chamar de propina, porque aqui é um particular intermediando coisa. Vou chamar de comissão. A corretagem. Tá? A corretagem. Você foi defender a corretagem. Não valor. Fui defender que devia pagar logo. Então, mas a troco de quê? A troco de... Não, porque eu vi que... com compaixão do Gustavo? Não, porque ele foi lá me procurar e disse que o irmão estava preso, estava com uma série de custos com o advogado. E eu botei isso aí, até aí, porque ele procurou e teve... Mas ele ameaçou? Não, ele tinha uma informação que poderia comprometer o Odebrecht? Não. Ele colocou de algum modo que ele poderia vazar isso e colocar o Odebrecht na situação complicada com o governo estrangeiro? Eu sei quem podia fazer essa avaliação, do Fernando. Ele comentou alguma coisa Não disso? comentou. Eu levei para ele e falei assim: eu fui procurado pelo Gustavo, acho que estão lá com as contas, porque às vezes o Fernando é muito mais difícil o acesso ao Fernando, como ele é líder empresarial. Ele via viajando para baixo para cima, às vezes não conseguia falar com ele com o acesso que tinha comigo. Ele foi lá no escritório e me procurou. E o Gustavo Soares certamente foi lá porque o Fernando Soares preso indicou para ele esse caminho. Vai lá, procura o Rogério, que ele entende, ele conhece lá o pessoal da Celda Tavares, sabe que qualquer coisa ele fala lá com o pessoal e confirma as informações todas que tiveram importância na empresa. Você vê que ela tem uma quantia que não é uma corretagem mesmo, foi privado com privado. Como ele fez uma delação e falou que eu combinei valor, combinei tudo, eu botei isso aqui que não combinei valor, não combinei nada. Está aqui, ó. Vou ler aqui, dá licença. Diferentemente do que foi tornado... Aqui, ó. O colaborador levou o assunto a Fernando Reis, eu levei a Fernando Reis o assunto do Gustavo, o qual autorizou o pagamento. Diferentemente do que foi tornado público acerca do depoimento do Fernando Soares, eu não combinei nada, nenhum valor, local de pagamento com o irmão dele. Qual que é a sua versão sobre valor e local de pagamento com o irmão? Não, se eu tivesse mandado lá para departamento de propina lá, de estruturado, progressão estruturada, combinado valor, Gustavo, você vai receber aonde isso, em real? Aonde? Me dá um endereço? Eu não fiz nada disso. Então, após a conversa sua com o Fernando Reis, em que bate o martelo que vai pagar... Eu saí do ar. Quem autorizou o pagamento? Foi tudo com o Fernando Reis lá.
Saiu do Fernando Reis para algum lugar Em pagar. algum lugar que ele tomou as providências dentro da ambiental, Odebrecht ambiental. Da sua parte, mas nenhuma interferência. Nada. Nem viu mais Gustavo Soares, Não. Fernando Soares. Não, eu vi o Fernando Soares que eu tive com ele lá no... Depois eu fui detido, fiquei no CPP. Ele estava lá. Ele estava lá, eu fiquei lá com ele um tempão até ele receber liberdade. Aí eu encontrava muito o Gustavo lá, visitando ele. Aí falou-se desse assunto? Não falou disso. Assim. Mas foi pago. Foi pago, eu acredito que foi. Eu também, como não tinha nada com ele, eu também não ficava perguntando, sabe? Eu passei o assunto e dei como encerrado. Se assim, ainda se tivesse encaminhado ele para o setor de propinas, para o setor de operações estruturadas, né, coisa que você não fez nesse caso, correto? Porque esse anúncio... Numa das suas respostas você disse assim, olha, ainda se tivesse encaminhado o Gustavo Soares para o setor de propinas, para o setor de operações estruturadas, mas eu não fiz isso. Não. Eu quero confirmar o seguinte, você sabia na época que existia esse setor de propinas? Não, eu sabia que tinha uns... não, estou tratando agora, não me lembro se eu sabia nessa época. Eu estou explicando aqui. Vocês se referiam a esse setor nesse momento? Hein? Quando você conversa com o Fernando Reis, não. Não. Falei, ó, tem que... Vocês falam o quê? Não, tem que pagar a corretagem aí. Eu nem sei se tinha um contrato. Mas essa é uma boa pergunta. Quando vocês falam assim, tem vários anexos que vocês efetuam pagamento. É sempre o número de conta e César Rocha. Não, né? Isso é na área industrial. Isso. Mas quando vocês falam o quê? Assim, vai para o setor do César Rocha, vai para o setor de operação estruturada? Não, internamente a gente fala, antes a gente falava, ó, manda lá para o César que ele vai tratar isso com a área que é responsável. Na sua visão, o César trabalhava em que setor da empresa? No financeiro da industrial. Ele fazia a consolidação de relatórios, acompanhava os resultados mensais da área de engenharia industrial. Você descobriu que o Odebrecht tinha um setor de propinas? Ele? Você, quando é que você descobriu isso? Eu descobri porque quando começou esses pagamentos aí... A Maria Lúcia, você conhecia ela? Não. Nunca viu? Nunca vi. Que lugar que ela ficava? Só uma um pouquinho. Você disse assim, eu descobri quando começaram esses pagamentos. Quais pagamentos? Pagamentos aí que eu relatei. Então lá por 2007 você já sabia que existia. 2006, já sabia. Eu estou insistindo, Rogério, porque assim, salvo engano, eu estou sendo bem honesto dizendo que talvez eu esteja enganado. Mas salvo engano no seu histórico, você disse que só tinha descoberto esse setor com a Lava Jato. É com a Lava Jato. Você está agora dizendo que sabia disso em 2007? Não, 2007 já estava a Lava Jato. Não estava. 2004 e começou em 2004 com aquele PRA1 do Cid Barbosa. Quando aconteceu o PRA1? Você sabia que existia o setor de propinas? Não, sabia que era estruturado dessa forma. Eu sabia que a Odebrecht ela tinha um mecanismo que podia pagar algum tipo de caixa 2. Você nunca perguntou como isso funcionava? Agora, que tinha um setor estruturado, isso eu não sabia. Isso você ficou sabendo quando? Eu fiquei sabendo depois dessa crise toda aí. Aí você sempre soube que havia um mecanismo mais ou menos estruturado que funcionava dentro da Odebrecht para gerenciar pagamento. Como todas as empreiteiras têm. Mas não sabia que era uma coisa assim, estruturada dessa forma. Inclusive, eu fiquei preso com o Marcelo, que 10 meses, ele nunca comentou isso comigo. Mas você sabia que havia essa estrutura? Eu sabia que tinha um mecanismo, mas não sabia que era uma coisa sofisticada desse tipo. Então, tudo bem, você não sabia o E nível nem o volume. Mas você sabia que existia essa Eu estrutura. sabia, por exemplo, eu não sabia. Para você, a porta de entrada era o César. Era o César, não Era a tratava. porta de entrada. É isso aí. Então, sobre esse assunto, Gustavo Soares, anexo 18, algo mais a acrescentar? Não. Advogado? Então, encerrando o vídeo, assinatura do